Neste experimento, analisamos o efeito Hall em semicondutores, medindo a tensão Hall para determinar a densidade de portadores de carga, o coeficiente de Hall e os limites do experimento. O efeito Hall foi descoberto em 1879 por Edwin Hall, enquanto ele investigava como correntes elétricas interagem com campos magnéticos. Na época, as propriedades magnéticas da matéria ainda não eram plenamente entendidas. Hall observou que ao aplicar um campo magnético em um condutor com corrente elétrica, surgia uma pequena tensão perpendicular ao fluxo de corrente. Essa descoberta foi revolucionária, mostrando como forças magnéticas afetam os portadores de carga elétrica dentro de um material. Na imagem, podemos ver o surgimento de uma diferença de potencial, chamada de tensão de Hall, quando o campo magnético é aplicado na corrente. Os portadores são o que definimos como os elementos que transportam carga e dessa maneira permitem a ocorrência de corrente elétrica. Podemos dividir os portadores em três categorias. Elétrons, partículas carregadas negativamente, são os principais portadores em materiais condutores, movem-se na direção oposta ao campo elétrico aplicado. Lacunas ou buracos são irregularidades do material semicondutor. Podemos ver como um elétron faltante. Além disso, podem ser interpretados como partículas reais, apesar de serem uma espécie de vazio, e que possuem carga oposta ao elétron, isto é, positiva. Íons, por sua vez, em soluções ou materiais iônicos, como sais fundidos ou líquidos, podem ser divididos em cátions, carregados positivamente, e ânions, carregados negativamente, que são os portadores de carga nessas soluções. No nosso experimento, os principais portadores são os elétrons e as lacunas. O efeito Hall ocorre quando uma corrente elétrica atravessa um material sob a influência de um campo magnético perpendicular. Isso cria uma diferença de potencial lateral chamada tensão Hall. A fórmula básica para esse efeito é potência de Hall igual ao coeficiente de Hall vezes a corrente vezes o campo magnético dividido pela espessura. Aqui, RH, coeficiente de Hall, que depende da densidade de portadores de carga e da carga aqui. Hoje, o efeito Hall tem aplicações que vão desde sensores magnéticos usados em smartphones até a caracterização de materiais semicondutores essenciais para a eletrônica moderna. Mas o que torna esse efeito tão importante? Ele nos ajuda a entender as propriedades elétricas de diferentes materiais, como a densidade de portadores de carga e sua mobilidade. Esses parâmetros são fundamentais para projetar dispositivos mais eficientes. Ao lado, podemos ver o exemplo de um módulo de sensor de eletrônica para leitura via efeito Hall. Dessa forma, através dessas aplicações que podemos realizar o nosso experimento e compreender o comportamento desse semicondutor com o qual trabalhamos, visto na imagem ao lado. Assim, definiremos a densidade de portadores de carga. Entretanto, o efeito Hall, ao ser aplicado em semicondutores complexos como o de galho e arsênio, apresenta um paradoxo. Isso ocorre porque os diferentes materiais podem liberar portadores de formas variadas, e lacunas também podem contribuir para o transporte de carga. Assim, a densidade de portadores calculados a partir do coeficiente de Hall não reflete necessariamente o número real de portadores no sistema, mas um valor efetivo que combina diferentes contribuições. Por isso, apesar de termos uma leitura de N, ela não nos dá uma medida totalmente precisa para sistemas como os estudados nesse experimento. Antes de definir o procedimento experimental, vamos apresentar o modelo teórico que fundamentou. O modelo foi construído para os metais no fim do século XIX por Edwin Hall. Ao submeter um condutor a uma tensão, haverá condução de corrente no sentido convencional e, portanto, o fluxo de elétrons em sentido contrário. Ao atravessar um campo magnético perpendicularmente ao fluxo da corrente, a ação da força magnética, pela regra da mão direita, sobre as cargas levará a um acúmulo de cargas negativas em uma das faces do condutor. Esta diferença de potencial, distinta da anterior, leva ao surgimento do campo de Hall e, portanto, a tensão de Hall, que normalmente é muito pequena, da ordem de milivolts. Na situação de equilíbrio, o campo elétrico é análogo ao de um capacitor e leva ao surgimento de uma força elétrica que equilibra a força magnética. Temos que a velocidade é perpendicular ao campo magnético e tomando a seção do condutor como h vezes t, isto é, altura vezes espessura, e sabendo que a corrente pode ser escrita em termos de densidade de carga, velocidade de carga e a área percorrida pelo fluxo, temos que a tensão de Hall é igual à corrente percorrendo o condutor vezes o campo magnético perpendicular, dividido pela densidade de carga, a carga e a espessura do condutor. O coeficiente de Hall, que junto da espessura do condutor é uma constante, é definido como 1 sobre nq, isto é, o inverso da densidade de carga vezes a carga. O modelo reflete a realidade e funciona porque supomos, desde o início, que as cargas em movimento são de natureza positiva,
influenciando o sentido das forças no modelo. Hall, assim como os demais cientistas de seu tempo, não possuía este conhecimento ou os equipamentos de medida atuais. Este modelo e os experimentos que ele conduziu para prová-lo foram uma das mais importantes evidências da natureza negativa dos portadores de carga, permitindo avanços muito importantes, especialmente no que diz respeito à manipulação de corrente. O efeito Hall se manifesta de outras formas, como em semicondutores, sistemas eletrônicos de duas dimensões sobre baixas temperaturas e altos campos magnéticos e em gases ionizados. Nestes casos, é necessário o tratamento dado pela física quântica, em que os portadores podem ser elétrons ou buracos, como uma forma de tratar o efeito spin e de ionização em gases. O objetivo da montagem é determinar a intensidade de carga em um semicondutor, uma das aplicações mais importantes e convenientes do efeito Hall, mas de forma mais simples. Por isso, o modelo de metais foi extrapolado para o de semicondutores, especialmente pela possibilidade de utilizar regressão linear para determinar o coeficiente de Hall e a densidade de carga. Dispondo de material semicondutor de formato quadrado, que foi posicionado no núcleo de um entreferro de material ferromagnético em formato C, utilizamos dois vértices opostos dos quatro do semicondutor para medir a diferença de potencial e os outros dois para atravessar a corrente por meio de uma fonte de corrente. O núcleo do material ferromagnético possui uma bobina oposta ao semicondutor, que alimentamos como corrente para gerar um campo magnético sobre o semicondutor. O fluxo magnético foi medido com um medidor de densidade de fluxo magnético, o Gauss-Sisler Meter. Sem alimentar a bobina, medíamos primeiro a tensão que aparecia no semicondutor, sem a corrente circulando pela bobina, isto é, a tensão de offset. Então, com a bobina alimentada, e portanto considerando a ação do campo magnético, medimos uma nova tensão. Com a diferença da segunda pela primeira, obtivemos a tensão de Hall, que, como esperado, foi bem pequena. Para determinar a densidade N de portadores de carga no semicondutor de espessura T fornecida, nós variamos, para obter pontos, a corrente circulando por ele e na bobina, alterando o campo magnético. Pois com a regressão linear, temos a seguinte relação. O efeito Hall, além de fundamentar e motivar experimentos, como no nosso caso, também é utilizado em diversos dispositivos. Por exemplo, à direita é um sensor de Hall, que serve para monitoração de campos magnéticos e por isso é utilizado para monitorar tubulações, fluxo de fluidos, rotações de engrenagem e monitorar correntes. À esquerda, um joystick Hall, que é utilizado para substituir alavancas mecânicas no controle de válvulas mecânicas. É por isso presente em máquinas como retroescavadeiras e guindastes. Sensores Hall são extremamente convenientes como sensores de posição, pois são menos sensíveis do que sensores ópticos e mecânicos à sujeira, lama e poeira, o que oferece uma grande vantagem para sensores que ficam ao ar livre. Entretanto, há um custo adicional devido à necessidade de amplificar seus sinais de tensão, muito pequenos, com circuitos amplificadores. A partir do experimento, nós encontramos os seguintes resultados. Com a bobina ainda desligada, nós aplicamos a corrente de 1, 2, 3, 4 mA no semicondutor e medimos a tensão para cada corrente. Essa tensão é chamada de tensão de offset e é possível ver que há uma tendência linear nela, que faz sentido, pois o semicondutor possui uma resistência intrínseca e segue aproximadamente a lei de Ohm, portanto, existe uma linearidade. Ligando a bobina, nós fixamos as fontes no semicondutor de 1, 2, 3 e 4 mA e aplicamos uma fonte na bobina de 1, 2 e 3 A. Com isso, nós medimos a tensão para cada uma dessas configurações e essa tensão é a tensão com a fonte ligada e a bobina. Também medimos a densidade de fluxo magnético para a corrente de 1 mA no semicondutor e correntes de 1, 2 e 3 A na bobina, e medimos o campo em militesla. A partir de todos esses dados, nós conseguimos medir e calcular a tensão de Hall, sendo a tensão com a bobina ligada menos a tensão de offset. Os valores deram negativo, devido à polaridade, sentido do campo e da corrente, porém o módulo está sim coerente com o modelo do efeito Hall. Também conseguimos calcular o número de portadores.
pelo modelo anterior mostrado. Nós encontramos um número para a corrente no semicondutor fixado em 1 mA, nós encontramos por volta de 10 a 23 portadores por metro cúbico. Como nosso semicondutor usado foi o fosfato de índio, que possui aproximadamente 10 a 12 portadores por metro cúbico, existe uma forte indicação de que o semicondutor foi dopado moderadamente, aumentando assim a concentração de portadores até o nosso valor encontrado.